a nossa peça de hoje é grande. É a nossa caixa Drissol Box. A minha veio com stencil, mas a empresa pretende dar continuidade nessa lindeza aqui, ó, nesse projeto, né? É muito bacana. As próximas edições, fique esperta, tá bom? E se você está chegando no canal Drissol Artes agora, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal Drissol, deixar o seu like aqui no vídeo e compartilha também esse vídeo. Fazendo isso, você conta para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo. Assim o YouTube leva para mais e mais pessoas. Combinado? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Adriana Gimenez e hoje nós vamos falar um pouquinho da pintura aqui dessa caixa. E claro, eu não podia deixar de colocar uma borboletinha, uma florzinha em EVA. E claro, né, uma corujinha, que vocês sabem que eu sou apaixonada por coruja, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para as dicas que você daqui a pouco vai olhar aqui na minha bancada, principalmente com relação ao tempo de secagem da peça, para que você consiga abrir a tampa dela tranquilamente. Caso ela fique um pouquinho justinha por conta da tinta que você vai passar, é só você passar uma lixinha e também uma cera. Isso mesmo, cera incolor. Tanto faz a que você compra em loja de artesanato ou essa cera que a gente usa em casa mesmo, tá? Para residência. Aí você compra em loja de material de limpeza, só que daí ela é grande. Eu costumo utilizar aqui no ateliê uma bisnaguinha. Durante a aula eu vou mostrar para você, tá bom? Aí você passa na canaleta dela, caso a sua fique muito justinha. Como eu disse, por conta da tinta, tá? Então, ó, aqui nessa caixa eu usei essas plaquinhas aqui, ó, que eu também adquiri pelo site Drissol. Foi uma promoção super bacana e eu adquiri vários formatos, porque eu acho que fica tão lindo quando a gente coloca essas plaquinhas na nossa peça, né? Então, usei stencil, usei tinta, usei EVA e daqui a pouco eu vou colocar tudo aqui na bancada para você ver, tá bom? Então, é uma caixa que ele é bem grande e você pode também fazer esse mesmo processo aqui dessa caixa em outro modelinho de caixa, tá? Usando as mesmas dicas que eu deixei aqui para você, com pintura, com stencil, com pátina. Daqui a pouquinho você vai ver tudinho. Então, ó, aqui, ó, nessa canaleta aqui, ó, deixa eu erguer um pouquinho para você ver. Aqui nessa canaleta, se ficar muito justinho, é só você passar um pouquinho de cera. E agora chega de papo, né? E vamos para a aulinha, que essa caixa ficou linda. E para mim, aqui no meu ateliê, fiz verdinha, porque vai combinar aqui com o meu espaço. E também vou colocar em cima de um móvel e que eu vou usar assim, ó, tá? Na vertical. Mas caso você queira utilizar de outra maneira aí você pode colocar as suas plaquinhas invertidas. Você pode colocar daí na horizontal, tá bom? Então vamos para a aula? Bom, meninas, vamos iniciar a nossa aulinha falando um pouquinho sobre a medida aqui dessa caixa. Ela é bem grande, né? Como eu mostrei aí no início do vídeo para vocês. E eu vou fazer a tampa. E a caixa eu já deixei ela bem adiantada, mas depois eu vou explicando aí para vocês. Essa madeira aqui é uma madeira de excelente qualidade dessa caixinha aqui, ó, que a empresa Drissol fabrica lá. E o corte dela é a laser, o corte da madeira, o corte dos gabaritos, é tudo a laser lá na empresa. Então, como tem esse corte a laser, não pega tinta com facilidade. Você vai passar tinta, mas ele vai ficar com essa cor aqui, ó, que é um marronzinho, né, por conta do corte, ele vai ficar escurinho, principalmente se for uma caixa mais clara, como é o caso da minha, né, que eu tô fazendo ela verdinha. Então, a gente precisa passar um produto aqui nessa lateral, tanto do aplique quanto da caixa, da tampa e da caixa, tá? Vou mostrar pra você, ó, aqui, ó. Opa, tá deslizando tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa partezinha aqui, ó. A gente precisa passar um produto. Que produto é esse, Adriana? Chama goma laca incolor.
Aí você usa um pincelzinho, deixa um pincel só para fazer isso, tá? Eu gosto de utilizar esse aqui, ó, de cerda dura. É um pincel que até em loja de material de construção mesmo você encontra, nem precisa ser em loja de artesanato, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar esse produto aqui. Vou passar num aplique pequeno, inteirinho, para você ver como funciona, e depois as outras peças fica igual, tá? Vou colocar aqui em cima da minha bancada, para proteger aqui, eu vou colocar um plástico bolha. Não precisa usar isso aí, tá bom? Na sua bancada. Você pode usar um plástico comum. Eu tô colocando esse plástico bolha só por conta do reflexo aqui da luz, tá? Pra não ficar atrapalhando aí pra vocês. Deixa eu cortar um pedaço desse plástico. Já era pra estar cortado, né? Mas eu esqueci. Eu costumo usar ele assim de rolinho, né? Esqueci de cortar. Mas tudo bem, ó. Já tá cortadinho, pronto. Já protegi aqui o lugar onde eu vou trabalhar, minha área de trabalho aqui, né? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu abro meu vidrinho, eu não viro em lugar nenhum, eu coloco o pincel lá dentro mesmo, tá? Porque eu uso a goma laca só para fazer esse processo. Eu não uso ela depois como verniz. Muitas artesãs usam também assim, dessa maneira, sabe? Como um verniz depois, mas eu não gosto. Eu gosto de usar o verniz spray da Acrylex. Então, ó, observa que eu tô passando aqui, e se esse líquido, né, essa goma laca, passar aqui para essa madeirinha aqui, não tem problema, tá? Então, você não tem que tomar tanto cuidado para não deixar passar, pode ficar tranquila, tá? Então, eu vou passando, presta bem atenção para você passar em todas as voltinhas, principalmente esse aplique aqui, ó, que ele é cheio de voltinha. Isso aqui seca super rápido. Quando eu terminar todas as pecinhas, eu já posso começar por essa primeira aqui que eu fiz por primeiro, tá? Então, agora eu já reservo ela lá no cantinho e vou fazer isso agora em todos os meus apliques e também na minha caixa. Prontinho, passei a goma laca em todas as peças e na tampa. E já quero falar para você como é que eu faço para limpar o meu pincel. Então, eu coloco um pouquinho de álcool líquido mesmo, tá? Eu só troco o vidrinho para ficar melhor, para deixar aqui no ateliê, para não ficar aquele vidro grande, né? Aquele álcool comum de mercado, álcool líquido, tá? Não é o álcool em gel. Daí, eu pego um tecidinho, venho aqui, ó, e limpo a pontinha do meu pincel. Prontinho, ó, ele tá limpinho. Quando você for usar da próxima vez, se você perceber que ele tá muito duro, olha, já ficou limpinho, ó, tá vendo? Se você perceber que tá muito dura a cerda dele, é só você colocar um pouquinho no álcool primeiro que ele já volta, tá? Que ele já fica bem molinho de novo para você poder usar. Molinho, como que eu posso dizer? Não é molinho, é que a cerda dele é dura, né? Mas a cerda já fica toda soltinha para você conseguir usar. E agora, nós vamos trabalhar com os apliques primeiro, e eu vou usar a tinta branca. Vou fazer todos eles primeiro, tá? Toda a voltinha primeiro, vou dar duas de mão aqui. Então, pra tinta branca, eu gosto de colocar numa bandejinha. Deixa eu virar aqui um pouquinho da minha tinta na bandejinha. Pronto, gosto de colocar assim na bandejinha, ó. Já coloquei uma quantidade grande, que eu vou usar bastante, né? Vou usar em todas elas e vou usar na tampa também. Então, eu venho aqui, pego um pouquinho de tinta aqui, ó, carrego aqui o meu pincel. Esse aqui é um pincel da Condor, cerda macia. Você vai utilizar aí o que for melhor pra você, tá? Mas eu tô utilizando esse de cerda macia. Depois, eu deixo aí no box de descrição todas os links, tá? Tudo direitinho para você a respeito dos materiais. Se você perceber que você passou muita tinta, como foi o meu caso aqui, ó, que vazou muito pro lado de cá, eu venho e retiro. Por que que eu faço isso? Olho dos dois lados, tá? Porque quando eu for passar aqui em cima, se tiver sobrando tinta aqui, vai ficar feio. Então, cuida para isso não acontecer. Você vai passando e depois você vai olhando, tá? Vou fazendo aqui agora em todas as peças e inclusive na tampa.
Não esquece de passar o branco primeiro, principalmente aqui, ó, pra gente poder, porque como vai ser clarinho, né? Pra gente poder ficar com uma peça, um aplique bem legal, vai ficar bem bacana daí esse aplique, tá? Então, eu vou seguir fazendo isso em todos os meus apliques. Não esquece de passar um paninho úmido na parte de cima, na parte de baixo, que se você for utilizar o aplique colado, tudo bem a parte de baixo. Mas se você quiser usar esse aplique sem ser colado, vamos supor que você queira fazer um mobile, né? E vai aparecer dos dois lados, então você tem que cuidar dos dois lados, tá? Agora eu já vou colocar ele pra lá, vou deixando ele secar e vou fazendo os outros. Pronto, meninas, a bordinha já tá prontinha, ó. Coloquei, passei 2 demãos, já tá sequinha. Mesmo que tivesse molhada, dava pra fazer esse processo aqui agora, tá? Eu colei aqui, ó, coloquei uma dupla face aqui nessa base. Eu tô usando uma base de acrílico, só pra poder fazer aqui no vídeo. Geralmente eu faço direto na minha bancada esse processo, tá? Mas pra ficar melhor aqui, pra vocês conseguirem enxergar, eu tô fazendo assim, tô fazendo na base de acrílico. Então, eu colei uma dupla face aqui, pra poder colocar o meu aplique aqui, pra ser mais fácil pra poder pintar. E agora, eu vou usar aqui, ó, um rolinho com a mesma tinta branca que eu passei aqui na lateral. Então, agora, ó, o meu rolinho, ele estava totalmente limpinho, né? Então, eu vou passando aqui a tinta nele, vou passando o rolinho na tinta, pra poder umedecer bem o meu rolinho. E agora, eu vou passando aqui no meu aplique, ó. Se você vê que ficou demais, você vem, que foi o meu caso agora, ó. Fiquei falando muito e eu coloquei muita tinta aqui, ó. Você vem distribuindo a tinta aqui, ó, tá? Vai distribuindo a tinta por todos eles. Se sobrou muito, se ainda mesmo assim ficou muito, passa em outra superfície seu rolinho, tá? Foi o meu caso aqui agora, ó. Eu já vou passar aqui na tampa. Ó, vou passar um pouquinho aqui na tampa, ó. E já vou conseguindo retirar o excesso da minha tinta, tá? Carreguei demais aqui. Agora, eu venho aqui, porque senão vai ficar feia essa pintura aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou retirar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou deixar isso aqui secando enquanto eu faço a tampa. Vou retirar aqui do lado. E vou deixar secando. E agora, eu vou fazer a minha tampa. A tampa é o mesmo processo dos apliques, tá? O que eu vou fazer? Carregar o rolinho, só não carrega demais, como eu fiz lá com o primeiro, tá? Dependendo do lugar onde você for fazer, observa aí a superfície, tá? Pra você deixar aí bem... Vou colocar minha bandejinha de tinta do lado. Pra você não sair sujando aí toda a sua mesa, o seu local aí onde você tá trabalhando. Então, procura proteger aí, tá? A primeira demão, ela não fica bem certinha, ela fica parecendo bastante ainda a madeirinha de baixo. Daí, depois eu vou esperar secar, ou eu posso usar o soprador. Vou mostrar aqui pra vocês o soprador. Pra quem não conhece, pra quem não tem, ele ajuda bastante, tá? Eu uso tanto aqui no MDF, como no EVA. Então, é algo que é muito bacana a gente ter. Sempre bom, né? Ferramenta nunca é demais, né? Maquinário, material para artesanato, sempre bom a gente ter, sobrando. Ó, então, primeira demão, ok. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Para acelerar esse processo, eu vou usar aqui o soprador. O soprador, eu não posso utilizar com esse plástico que tá aqui embaixo, que ele vai estragar. Vou mostrar o soprador pra você, ó. O soprador é isso aqui, ó, quem não conhece, tá? Com o secador de cabelo não dá certo, e você vai estragar seu secador rapidinho se você quiser fazer esse processo. Então, o correto é você usar, sim, o soprador. Então, eu tô erguendo aqui pra não encostar o ar quente nesse plástico, porque o plástico não vai suportar o ar quente. E eu faço esse processo aqui agora, ó, de secar, mas eu vou secar fora da minha base aqui, tá? Vou dar uma pausa no meu vídeo.
Tudo que era cru ficou branco. E em segundinhos, nós vamos deixar que cor? Verde. A cor que eu escolhi. Eu amo essa cor. Vamos lá, então já deixei preparado aqui, ó, a minha cor. Vou passar aqui na minha tampa. Tanto faz começar pela tampa ou pelos apliques, tá? Não vai fazer diferença, porque eu vou usar a mesma cor para os dois. Então, eu inicio com o rolinho sempre no mesmo sentido, tá? Vou passando até cobrir por completo. E agora que a nossa tampa já tá sequinha, eu vou passar aqui, a gente vai usar aqui agora o stencil, tá? E eu vou utilizar um outro tom de verde aqui, ó, um verde mais escuro. Essa daqui é uma tinta acrílica, também dá certo para fazer com a tinta PVA, mas eu gosto mais da cobertura da tinta acrílica, tá? Eu separei esse stencil aqui, que foi o mesmo que eu usei na borda da caixa. Daqui a pouquinho eu mostro para você a caixa aí com detalhes, a parte de baixo, né? E eu separei esse stencil aqui, ó, e eu coloquei uma fita crepe aqui. Por quê? Porque eu quero fazer só o cantinho aqui, ó, da minha caixa, da minha tampa, tá? Porque depois eu vou colocar bastante apliques aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal se eu fizer só os cantinhos, tá? Então, ó, como que eu faço aqui, ó? Eu encaixei aqui o desenho do jeito que eu quero aqui do stencil. Daí eu vim, coloquei a fita crepe e agora eu vou usar a mesma bandejinha que eu tava usando, né, pra caixa, né? Você agita a sua tinta aí quando você estiver pintando. E agora eu coloco aqui na minha bandejinha, ó, um tanto de tinta que vai dar para utilizar aqui. Eu sempre falo desse pincel 423 da Condor, ó, que é o 00, que eu gosto de usar com a tinta óleo. Esse aqui é bem pequenino, ó, tá vendo? E esse outro aqui, e ele é o 00. Eu uso o 0, 00 e o 000, dependendo da quantidade de zeros, da quantidade de número, é o tamanho do pincel, tá? E então, esse daqui é de cerda macia 423. E tem também os maiores, né? No caso, minhas bolinhas aqui, ó, do plástico bolha tá estourando. 423, número 4. Esse aqui é outro da Condor, tá? Para fazer esse processo com a tinta acrílica, eu não gosto do pincel que ele é bem pequenino, ainda que o detalhe aqui seja pequeno, porque a cobertura não fica legal. O ideal é do 4 para cima, tá? Eu gosto mais. Tem esse outro aqui também, ó, vamos ver o número dele, que eu separei aqui, mas não vi o número antes, que é o 2. Fiz o teste também com ele dá para fazer a cobertura, tá? Com a tinta acrílica. Mas eu gostei mesmo, foi do número 4, tá? O que que eu faço aqui então agora, ó? Eu coloco um tanto de tinta aqui no meu pincel, ó. Depois eu venho aqui na minha bandejinha, faço um movimento circular. Pra quê? Para que essa tinta espalhe totalmente aqui, ó, no meu pincel, tá? Então, você vai colocando aí. Aí, depois que eu espalhei bem ela, eu venho quase que retirando ela aqui do meu pincel, ó. Meu pincel está seco, tá? Não pode ter água nesse momento aqui. E agora, eu seguro aqui o meu stencil, posiciono bem direitinho aqui, ó, e venho fazendo movimentos aqui circulares. Não deixa o stencil sair fora do lugar, tá?
Aqui você não precisa colocar força, você vai precisar fazer o que o tempo todo? Movimento circular. Quando você percebe que tá ficando falhado essa pintura, daí você volta e carrega mais um pouquinho o pincel. E eu vou fazendo esse processo com todo o stencil aqui, ó, onde eu marquei. Toda essa voltinha aqui, todo esse cantinho aqui, tá? Pronto, com esse cantinho aqui concluído, eu retiro meu stencil. Aí você procura movimentar a peça quando você estiver fazendo esse processo no melhor ângulo para você, tá? Se você de repente vai colocar o stencil lá para ir fazer lá em cima, fica mais longe, não é ergonômico para você. Então você faz isso, traz a peça para o seu cantinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou posicionar aqui do outro lado e vou fazer o mesmo processo, tá? Com os cantinhos da tampa prontinho, já tá sequinho, vou colocar pra lá e agora vou fazer os apliques, tá? O aplique eu pintei num tonzinho, um tonzinho de areia aqui, tá? E agora nós vamos usar um outro stencil, que é o mesmo stencil que eu usei na caixa. A palavrinha Love e Amor com flechinhas. E eu vou usar o mesmo pincel que eu tava usando, o verdinho, e vou misturar um pouco das tintas aqui, ó. Vou misturar esse tom aqui. Aqui eu pintei os apliques, é esse tom aqui, ó, tomzinho de areia. E esse aqui é um tomzinho de caramelo. Aí eu vou misturar essa tinta aqui, ó. Vou colocar já uma boa quantidade para não faltar, tá? Aí eu misturo bem. Se faltar o verde, eu coloco um pouquinho mais. Já tá aparecendo pra mim que tá faltando. Coloca mais um pouquinho, porque eu não quero que fique totalmente igual à tampa. Quero que fique um pouquinho mais claro. Então, eu vou misturando aqui até chegar num tomzinho. De um verde um pouquinho mais claro. Pronto, cheguei no tom que eu quero. Porém, agora, esse pincel aqui, ó, ele tá bastante encharcado de tinta. Então, eu vou deixar ele aqui de lado. Quis usar ele mesmo só para poder fazer a misturinha lá, tá? E agora, eu vou pegar o outro pincel, que ele é o número 2, ó, que eu mostrei para você já antes, pra gente fazer essa parte aqui, ó. Então, agora eu posiciono meu stencil. Vou fazer nesse daqui que é maior, ó, pra você conseguir enxergar melhor aí. Então, eu posiciono aqui, vejo onde é que vai ficar melhor. Acerta aí bem certinho o stencil que você for usar. Pronto. Certinho, assim que eu quero. Agora, eu venho na minha bandejinha aqui, colocar esse pincel pra lá antes que faça caca, né? Pincel e água em cima da mesa com tinta. Ah, meu Deus. Então, agora um pouquinho de tinta, começa igual eu fiz o outro lá da tampa, tá? Vai colocando, depositando tinta, até entrar bem na cerda do pincel, mas não pode ficar muito carregado pra não vazar pra fora do nosso stencil aí, tá? Agora, eu venho fazendo o movimento circular. Prontinho. A plaquinha já está prontinha
E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer os outros que são menores. Plaquinhas Love já estão prontinhas. Eu tô chamando ela de plaquinhas, né? Nós vamos colar aqui depois, em cima da tampa. A minha tampa também já tá bem sequinha. E agora, nós vamos fazer um sombreado aqui ao redor dessa tampa. Vou usar a mesma cor que eu usei aqui, esse verde bem escuro. Já coloquei um pouquinho aqui na minha bandejinha, ó. E eu vou usar esse pincel aqui da Condor, que é o 22714, ele é chanfrado, também é macio, tá? O que que eu faço aqui agora, ó? Vou trazer o meu baldinho aqui pra você ver como fico, ó, como eu faço. Eu vou, toda vez que eu for limpar o meu pincel, eu limpo aqui, retiro o excesso e molho o pincel aqui novamente. Eu vou deixar ele fora aqui, né, da direção da câmera, porque é ruim aqui pra mostrar as duas coisas junto. O espaço é pequeno aqui, né? Então, é assim que eu faço. Eu limpo aqui, retiro o excesso, trago pra água limpa, e daí o paninho e a tinta eu vou deixar aqui no cantinho, você vai conseguir acompanhar como é que eu vou fazer. Eu trago, deixo um paninho úmido, deixo ele aqui assim, ó, no meu cantinho. Então, agora eu vou umedecer o pincel, eu enxugo aqui, ó, essa parte menor, a parte de baixo. Depois eu venho com a pontinha do pincel, vou fazer esse bem próximo para você ver. Venho com a pontinha do pincel maior, com o pincel retinho lá, tá? Venho com uma quantia de tinta aí, ó. E eu vou passar agora só nos cantinhos, tá? Você procura uma melhor posição aí pra você. Pra mim aqui fica ruim, porque eu tô pra mostrar no vídeo, não fica muito confortável. Mas vamos lá. O pincel, ele não deita. O que deita é a cerda do pincel, tá? Então, vou passando em todo o cantinho aqui, ó. Se estiver faltando tinta, você volta lá e faz o quê? Lava o pincel lá no meio do baldinho, retira o excesso, pega um pouquinho da outra água lá que tá limpinha, enxuguei a pontinha, volto lá e faço a mesma coisa aqui, ó. Eu tô fazendo esse daqui um pouquinho mais largo do que a caixa. Por quê? Porque esse daqui, ele vai ficar uma grande parte, vai ficar escondidinho, né? Que vai ficar naquela beirinha da caixinha lá que ela fica pra dentro, que ela vai ficar encaixado, né? Então, eu tô fazendo um pouquinho mais largo aqui esse sombreado. Se você não gostar, ficar muito carregado, você pode umedecer o seu pincel só na água e vir retirando, se você achar que ficou com muito excesso. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Aí no vídeo parece mais escuro do que realmente ele tá bom? E agora eu vou fazer isso nos 4 cantinhos. Toda a borda prontinha. E agora, na plaquinha, eu não vou fazer a sombra com a tinta. Eu vou usar uma pátina. É assim, ó. É uma pátina e eu vou passar na pontinha do dedo e venho aqui, ó, bem suave. A cor dela é pérola, tá? Eu comprei em loja de artesanato. Fica bem bonito, fica bem delicado. Já aproximo aí as duas para você ver. Vai colocando na pontinha do dedo mesmo, se você optar em fazer assim, fica bem legal, fica bem suave. Olha só, que gracinha. Não sei se dá pra você ver muito bem aí, ó, mas ela tem um leve brilho, bem pouquinho, tá? Agora eu vou fazer em todas as outras peças. Já posicionei as plaquinhas aqui, ó, do jeitinho que eu quero, que eu vou colar.
E aqui eu vou colocar flores. Flores do quê? Em EVA, né? Claro, não podia ficar sem, né? Então, agora, eu vou usar aqui o adesivo instantâneo para colar aqui. Não passa muito na beirinha, para não vazar para fora, tá? Vazar para dentro não dá, né? Vamos rir um pouco, gente? Ah, meu pai amado. Mas vocês entenderam, né? Para não deixar vazar. E eu vou seguir fazendo essa colagem aqui agora, ó. Vou colar uma por uma das nossas plaquinhas. E agora é hora das flores e da borboleta. Já deixei algumas aqui pronta, algumas flores e já deixei também duas borboletinhas, que ficaram um encanto, ó. Eu fiz no EVA Foamirã, é no azul. Ele é bem clarinho, quase um branco, olha só que bonitinho. E ele fica bem delicado, porque ele é bem fininho. Não sei se você já conhece esse EVA, ele parece quase um tecidinho, de tão fino que ele é. Então, eu já risquei ele aqui, ó, marquei no meu EVA, e agora eu vou fazer o corte. Você pode usar a tesoura pequena para fazer esse corte, porque ela é bem delicadinha, né? Você vai conseguir enxergar melhor onde você fez a marquinha, tá? E assim eu vou seguir cortando. Borboletinha cortada. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar um brilhozinho nela aqui, ó. Essa daqui já está com um pozinho de efeito. E essa daqui tá sem, ó, que é a que eu acabei de cortar agora. Aí ela vai ficar bem bonita. Eu adoro esse efeito. Aí eu coloco um pouquinho na ponta do pincel. Retiro o excesso na tampinha. E essa daqui eu vou fazer, ó, o movimento do meio pra fora, como se estivesse varrendo, tá? Vou fazer isso nas duas. Enquanto eu faço isso, a minha sanduicheira, que tá aqui do meu ladinho, já está aquecendo. Porque nós vamos fazer um bolhadinho nela pra ficar bem bonita. Bem tchan. E aqui, ó, o meinho dela, o corpinho dela, eu usei um pistilo. Vou dobrar ele aqui com você agora, pra você ver como fica. Pronto. Agora a minha sanduicheira já tá quentinha. Fecha esse pozinho assim, ó. Usou, fechou. Porque se cair, minha amiga faz um escândalo. Agora eu vou abrir aqui minha sanduicheira e colocar só uma pontinha da borboletinha, ó. Só a beirinha dela aqui, ó. Vou colocar um ladinho, mas eu vou colocar ela lá fora da minha base pra não ter nenhum problema. E daí eu aperto aqui um pouquinho, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Aí ela já ganha um formato, ó. Se ficar muito desproporcional um lado do outro, você volta lá de novo na sanduicheira um pouquinho, ela torna a aquecer e você faz o formato que você quiser. Pronto. Essa parte tá pronta. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui num pedacinho de EVA, ó, porque é tão pequenininho aqui esse lugar aqui, ó, que eu quero colocar, tão pequenino, pra não vazar a cola aqui, tá? E o pistilo também é melhor com a pontinha da cola. Eu acho que eu vou querer colocar essa daqui por cima. Então, vou fazer assim, ó, vou colar o pistilo primeiro,
Depois eu colo uma na outra. Estilo eu vou fazer assim, ó. Eu pego mais ou menos aqui, assim, ó, a pontinha do meu dedo, mais ou menos o tamanho da minha unha. Aí eu venho com ele pra cima, venho com ele pra baixo, subo mais uma vez aqui, ó, até a metade, corto. Pronto. Dou uma voltinha aqui, ó, pra ficar parecendo o corpinho da nossa borboletinha. Pronto. E agora eu encaixo ela aqui, ó. Essa daqui, quando eu aqueci, ela ficou um pouquinho menor. Então, acho que ela fica mais bonitinha, a menor em cima, tá? Daí, eu venho aqui e colo assim, meio que desencontrada as asinhas dela, ó. Colo essa daqui um pouquinho mais pra cima. Pouquinha coisa, não é muito não, tá? Ó, essa daqui já tá coladinha, ó. E agora eu vou posicionar aqui em cima da caixa pra você ver. Aí, a mesma coisa faz com a flor. Risca, passei aqui um pozinho também, só que aqui eu passei rosa, tá? E colei duas aqui, ó, sobreposta. Agora, vou colocar nossa tampa aqui em cima, pra você ver como é que a gente vai montar agora em cima da caixa. E falta colocar também o miolinho da flor. Depois que eu colar a flor, aí eu vou ver qual miolinho que eu vou preferir, tá bom? Então, aqui, ó, eu quero colocar as borboletas. A princípio, eu ia colocar a borboleta aqui e a flor aqui. Depois de tudo pronto, o que eu decidi? Fazer o contrário. Quem nunca, né? Começou de um jeito e terminou de outro. Ó, deixa eu ver se eu coloco pra dentro ou pra fora. Acho que eu vou colocar, acho que eu quero uma aqui. Assim, ó. Quero assim, desse jeitinho. E, importante falar também que você pode fazer, né? Eu coloquei aqui, ó, na vertical, mas você pode montar na horizontal também. É que o espaço aqui onde eu vou colocar, eu vou utilizar a caixa na vertical aqui, tá? Então, ó, agora eu vou colar essas gracinhas aqui. Só que eu vou virar assim pra mim, que vai ficar mais fácil pra eu colar. Pronto, borboletinha colada. E agora, eu vou colar, vou escolher a cor da flor pra colocar aqui. Se eu quero um tomzinho de azul pra combinar com a borboleta, vamos ver? Talvez. Rosinha, nada a ver. Nada a ver. E o tomzinho de bege. Não sei, tô bem em dúvida agora. Tô bem em dúvida. Acho que eu vou querer a bege. É. E uma florzinha em cada uma aqui. Aqui eu coloquei uma corujinha, um botãozinho de corujinha, né? Porque, claro, né? Se eu não fizer uma coruja, eu tenho que encontrar um aplique de coruja para poder colocar. De tanto que eu gosto de corujinha. E as minhas clientes também amam. Ai, que bacana, viu? Pronto, ó. Quem diz, né, que era uma caixa marrom, beijinho, né? Cor de madeira. E agora, ó, ficou essa belezura aqui, ó. Tão gostoso, né? Ah, essa cor aqui que era, né, ó. E agora, eu vou te explicar uma coisa. Vou colar esse daqui aqui. Pronto. E se você quiser também colocar o seu nome, fica bem bacana, fica bem legal, tá? Eu optei em não colocar, preferi deixar sem meu nome essa daqui. Vou te explicar uma coisa agora, que é sobre o verniz. Vou pegar o verniz.
Bom, já peguei o verniz aqui, mas antes de falar do verniz, eu quero mostrar para você a parte de baixo, né? A caixa. Dentro da caixa, eu pintei com a mesma cor que eu fiz ela fora. Fiz um tonzinho de verde, tá? Tá um tonzinho de verde erva doce. E dentro dela tem muita gente que gosta de passar o rolinho de espuma. Eu não gosto. É uma opção aí de cada um, né? Faz aí o seu teste para ver o que você prefere, se você gosta do rolinho ou se você gosta do pincel. Tá dando um pouco de sombra aqui, ó, minha luz, mas ela tá com a pintura bem bacana, bem lisinha, tá? É por conta de muita luz que tem aqui no ateliê, ó. Parece que que não tá bem pintada aqui, ó. Faz bastante sombra aqui dentro, né? Mas eu gosto bastante desse pincel aqui. Esse é o 287, número 20 da Condor, e eu pintei todinha ela, a parte de dentro, com esse pincel. Por que eu não gosto de usar o rolinho? Conforme a gente tá usando, ele vai batendo na parede da caixa. E eu não gosto, tá? Mas aí é de gosto de cada um. Você faz seu teste aí. E também esse pincel, ele entra super bem aqui, ó, vou chamar de canaleta aqui, ó, que é onde vai passar, onde vai entrar a tampa da nossa caixa, tá? Daí, o que mais aqui, ó? O que eu fiz aqui, ó? Então, eu usei aqui o mesmo stencil Love, como a caixa é muito grande, ela vai bater na minha câmera aí se eu levantar mais ainda, tá? Então, eu pintei com o Love e fiz o mesmo trabalho de sombreado com aquele outro pincel que eu te mostrei. Esse aqui eu só pintei dentro da caixa. O que mais eu fiz? Aqui na lateral, ó, eu utilizei o mesmo stencil que eu usei na tampa. Na foto, você consegue olhar melhor do que aqui no vídeo. E de agora, então, ela já tá toda prontinha. O que eu vou fazer agora? Toda vez que eu trabalho com tinta, enquanto eu tô trabalhando, usando a tinta, eu utilizo o soprador, como eu mostrei para você, para poder fazer a secagem da peça, né? Para poder ficar fácil para trabalhar ali já, para poder pintar. Depois que eu termino a peça, como agora, eu deixo ela secando por 48 horas. Mas eu vejo que não é todo mundo que faz isso. Eu é que prefiro, tá? Então eu gosto de levar para a área externa, lá para minha lavanderia e deixar ela em contato lá, mas é coberto, tá? Não é a área que vai bater sol direto na minha peça, mas é uma área mais aberta. Então, eu deixo lá por 48 horas e depois, porque é madeira, eu mexi com muita tinta nela, né? Muita demão de tinta. Então, depois de 48 horas, eu uso o verniz. Esse aqui, ó, é o Acrylfix da Acrylex. É o Fosco Mate. Aí eu vou espirrar esse spray, esse verniz, na caixa todinha. Dentro, fora, por baixo, na tampa aqui na parte de cima, na parte de dentro, nela todinha. Inclusive no EVA, vai proteger e esse verniz, ele não danifica o EVA, tá bom? Pelo contrário, ele vai super proteger. Meninas, aguardei o tempo de 48 horas, minha caixa tá totalmente seca e eu já fiz mais 3 processos aqui. Um que foi aguardar, né, o tempo da caixa secar. Depois que secou, eu passei o verniz. Depois que eu passei o verniz, a mesma pátina que eu utilizei aqui, ó, na plaquinha, eu passei na caixa todinha aqui, ó, na lateral. Coloquei no dedinho e passei aqui no cantinho. Você pode fazer esse processo da pátina 2 vezes, se você quiser um pouco mais, que fique um pouco mais com realce. Você faz antes de passar o verniz e depois do verniz. Depois que eu passei o verniz, eu aguardei um tempo. Eu comentei com vocês que a minha pátina era pérola e não é pérola, é champanhe. Eu confundi, tá? É champanhe essa daqui que eu utilizei nessa caixa. Depois que eu faço todo esse processo,
eu gosto de utilizar aqui na canaleta dela, ó, aqui nesse cantinho, eu chamo essa beirinha aqui de canaleta, tá? Que é onde a tampa vai ficar aí no movimento de abre e fecha. Eu gosto de passar essa cera aqui, ó, chama cera em pasta incolor. Tem também, como eu falei no início do vídeo, aquela latinha de cera que a gente usa em residência mesmo, né? Em taco, eu acho que é de madeira, né? Que utiliza. Aqui na minha casa eu não uso, né? Então eu não tenho bem certeza como que as pessoas utilizam, mas é na residência, no piso. E aqui no ateliê eu gosto de comprar essa daqui, ó, cera em pasta incolor. Essa daqui é da Corfix. Eu comprei da marca Corfix. Eu comprei em loja de artesanato aqui na minha cidade. Então, o que eu faço depois, ó? Eu venho aqui, tiro a tampinha, coloco um pouquinho aqui no meu pincel 42300 da Condor, e eu já deixo esse pincel só para passar cera. Eu escrevo nele aqui, ó, tá vendo? Cera. Vou, deposito lá no lugar onde eu quero, fecho lá, deixo fechadinha, né, a minha bisnaguinha. Aí, eu deixo ela secando um tempo, umas 4, 5 horas mais ou menos, até que aquela cera, ela penetre bem na madeira, tanto na madeira que vai ser a tampa, quanto na caixa, tá? Lá na canaleta. Aguardo mais ou menos essas 4 horinhas, depois eu venho com um tecidinho assim, ó, uma malinha, inclusive esse daqui mesmo que eu passei, tá? E eu vou lá como se eu estivesse lustrando aquela cera. Então, eu vou lá e dou uma esfregadinha assim para ficar bem confortável a hora que eu fecho a minha caixa. Então, fica super tranquilo para utilizar assim dessa maneira quando a gente tem essa canaleta aí. Então, essa dica da cera em pasta, ela é top, tá? Todas as suas gavetas que você tiver com madeira, você pode utilizar assim. E ela também protege. Eu não uso ela como um verniz, mas ela também protege aí a sua peça, tá bom? Então, a dica da pátina, que eu passei no cantinho todinho da minha caixa, em todos os lados, como eu comentei, essa caixa ela é grande, né? Fica ruim para mostrar no vídeo. Mas olha, eu tô aproximando. E nas redes sociais, você vai encontrar as fotos lá no meu Insta, Adriana Gimenez, e no Insta da empresa Drissol também, e também no Facebook, né? E se você não nos acompanha ainda pelo grupo de alunos lá no Whats, eu super recomendo que você acompanhe. Clica no box de descrição aqui e nós sempre a gente deixa aí para vocês o grupo de alunos. Aí você vem participar, recebe todas as dicas, lançamentos, novidades, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aulinha, gostado dessas dicas, que você faça a sua caixinha Drissol Box aí, faça todas as que você adquirir, que você vai deixar o seu ateliê bem bacana, bem legal, vai ficar bem bonito aí, tudo bonitinho aí, tudo organizadinho, tá bom? Um beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!